Meu irmão. Amém, queridos? Então, você abriu sua Bíblia, 1 João, no capítulo 1. Glória a Deus. 1 João, capítulo 1, verso 5. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Todos encontraram? Se você não está com sua Bíblia, você pode acompanhar aqui pela tela, ali está a versão NVT. Versículo 5, por favor, em diante. Diz assim, o versículo, vou ler nessa versão aqui mesmo, mas pode deixar essa daí. Diz assim, versículo 5. E esta é a mensagem que deles ouvimos, ou que dele anunciamos a vocês. Deus é luz, diga, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Versículo 6 diz, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Guarda esse versículo, irmão. Versículo 7 diz, se porém andarmos na luz, assim como ele está na luz, ou na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8 diz, e às vezes esse versículo traz muita confusão às pessoas, e Deus não é Deus de confusão, amém? Ele diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não habita em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar as nossas ofensas e nos purificar de toda injustiça. E ele finaliza dizendo o seguinte, se dissermos que não temos cometido pecado, tornamo-nos mentirosos e a sua palavra não permanece em nós. Curva sua cabeça por um instante, por favor, feche seus olhos. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, porque a tua palavra, ela tem a tua inspiração. Ela é plenamente inspirada. E nunca foi, e nunca será, Pai amado, a sua intenção de nos confundirmos com o que diz a tua palavra. Obrigado porque o teu Espírito já nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado porque hoje somos santos, separados, fomos justificados por meio do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Eu oro para que as nossas mentes estejam cativas à obediência de Cristo e que o Senhor nos revele por meio de espírito de sabedoria e de revelação a plenitude do conhecimento de Cristo Jesus. Amém. Queridos, essa palavra pecado, de certa forma, tem sido esquecido um pouco nas igrejas. As pessoas têm falado menos sobre esse pecado. Eu não sei se é com medo ou alguma coisa desse tipo. Mas, irmãos, nós precisamos, vez ou outra, falar de coisas que têm parado pessoas dentro das igrejas. De coisas que têm parado de pessoas avançarem no ministério, na igreja. E nós fazemos parte de um ministério, irmãos, que cremos no que a palavra diz, e a palavra diz que o pecado já não faz mais parte da nossa vida. Estão comigo? Então eu creio dessa forma, que o pecado ele não faz mais parte da nossa vida, de que nós já fomos remidos, lavados no sangue de Jesus, não somos pecadores remidos, não somos pecadores mais, porque Cristo se tornou pecado em nosso lugar. Mas é interessante, irmão, esse texto de 1 João, porque muitas vezes tem pessoas se apropriado desse versículo
8, quando diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não habita em nós. Então, quando a Bíblia diz aqui nesse texto, que se nós dissermos que não temos pecado, ele não está falando, irmão, no sentido de que você tem algo como uma propriedade sua. Alô? O pecado, ele não é um brinquedo de estimação nosso. O pecado, ele já foi vencido por Jesus. Mas é interessante, Arnaldo, que mesmo o pecado, já tendo sido vencido por Cristo, ele ainda tem uma força, concorda comigo? Porque pessoas cedem ao pecado. As pessoas, deixa eu puxar mais para trás, para ver se facilita para as pessoas que estão ali. A visualização. Então, ainda há pessoas que cedem ao pecado. Tem pessoas que já nasceram de novo, tem pessoas que têm esse entendimento, mas ainda assim cede ao pecado. Irmãos, e o pecado tem parado grandes ministros do Evangelho. O pecado tem tirado pessoas do ministério. O pecado tem feito com que pessoas naufragassem na fé. O pecado tem feito pessoas desistirem. Mas, irmão, a Bíblia diz que, ainda que o pecado, mesmo sendo vencido e tem uma força, a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, nós, como pessoas nascidas de novo, nós não podemos, irmão, ceder facilmente para o pecado, de maneira que ele venha nos afastar do Senhor. Sabe? Quando você lê esse texto, que existe um contexto, porque que ele diz, se dissermos que não temos pecado. João, ele é bem enfático quando ele diz, olha, se nós dissermos que temos comunhão com ele, quem tem comunhão com Deus aqui, irmão? Nós afirmamos, eu não sei da sua vida, eu não ando com você 24 horas. Eu posso dizer de forma superficial que cada um de nós aqui andamos com Deus. Mas quem tem essa certeza de que quem anda ou não com Deus é você mesmo. Eu não posso afirmar que você é uma pessoa que anda em comunhão plena com Deus. Eu não tenho o poder de prescrutar o mais íntimo do seu ser. Mas ele diz, olha, se nós dissermos que temos comunhão, ele está levando um plural para a igreja, ele está trazendo isso, sabe, para a nossa reflexão, para a nossa consciência de que, uma vez que nós temos comunhão com Deus, nós não podemos andar em trevas. Ele está dizendo, meu irmão, se você diz que tem comunhão com Deus, você não pode andar em trevas. É a mesma coisa de você dizer assim, olha, meu irmão, Deus habita em mim desde quando eu nasci, mas quando eu vou ver as suas obras, quando eu vou ver o seu testemunho, nada tem a ver com o que você diz. Então, como você diz que tem comunhão com Deus e você anda fazendo o que é errado? É isso que João está dizendo. Não tem, irmão, como você ter um relacionamento com Deus, não tem como você ter uma intimidade com Deus, não tem como o Espírito de Deus habitar dentro de você e você continuar fazendo as obras das trevas. É contraditório. O que João está dizendo é exatamente isso, irmão. Olha, se você disser que tem comunhão com Deus, não tem como andar em trevas. Em outras palavras, se andarmos nas trevas, nós estamos mentindo. Mentindo em que sentido? Em que temos comunhão com Deus. Se eu digo que tenho comunhão e ando fazendo as obras das trevas, eu minto quando eu declaro que tenho comunhão com Deus. É isso que ele está dizendo. E não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, o tempo todo ele está falando de um relacionamento, de um posicionamento, de uma continuidade depois do dia em que você aceitou Jesus. Meu irmão, depois do dia que nós aceitamos Jesus, a nossa vida muda. Tem que mudar. Quando há uma conversão genuína, tem que haver mudança. Não tem como você dizer que converteu, não tem como você dizer que já entregou a sua vida a Jesus e você continua praticando as mesmas obras. Eu não estou dizendo, irmão, que muitas vezes não há um processo ou não tenha que haver um processo de libertação, de abrir mão. Não é isso que eu estou dizendo.
Eu não estou dizendo que você aqui passou 30 anos da sua vida afundado no alcoolismo, ou na droga, ou na prostituição, seja lá onde for, e em 2 horas a sua vida vai mudar como se nunca tivesse você provado nada. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que uma vez que nós dizemos sim para o Senhor, a nossa vida, a partir de ali, irmão, de então, ela precisa manifestar mudanças genuínas. Não é a vontade de Deus que continuemos pecando, e com isso eu não estou dizendo que nós não vamos falhar. E também não estou dizendo que quando eu falo que nós não vamos falhar, eu estou incentivando você a falhar. Não é isso, irmão. Não confunda freio de Damião com freio de caminhão, são duas coisas totalmente diferentes. Mas a gente precisa ter, irmão, uma posição. Por que eu estou trazendo essa palavra? Eu estava refletindo em casa hoje, nós tivemos 1 ano, estamos findando 1 ano, irmão. Nós não vamos ter culto de virada, esse é o nosso último culto do ano, posso dizer assim no sentido de domingo. Terça-feira a gente ainda tem um culto de oração e eu quero incentivar você a estar aqui. Terça-feira foi muito bom, eu saí daqui, irmão, encharcado da unção de Deus. Fui dormir encharcado dessa presença de Deus. Então eu quero incentivar você a estar nos cultos, irmão. Esse culto é para você, sabe, ter um momento de comunhão com os irmãos e com Deus. É um dos temas da nossa discipulado, comunhão com Deus e com a igreja, com os irmãos. Então ele diz que se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros na horizontal, e o sangue de Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É interessante essa palavra pecado. Existem algumas definições, mas a palavra grega para pecado é amartia, equivalente a estar sem participação, errar o alvo, errar, estar enganado, perder-se ou desviar-se do caminho da retidão, da honra, fazer ou ir mal. Olha só, definição quando você vai traduzir para o português, o que significa desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus, pecar, uma violação da lei divina em pensamentos ou em ação, coletivamente, o complexo ou conjunto de pecados cometido por uma única pessoa ou por muitos. O conceito de pecado, definido como errar o alvo, desviar-se do caminho da honra e violar a lei de Deus, é recorrente na Bíblia. É considerado um afastamento da vontade divina e uma transgressão moral, requerendo arrependimento e reconciliação com Deus. A ideia de pecado é essencial na teologia cristã, sendo central na narrativa da redenção e salvação através de Cristo. Irmão, deixa eu dizer uma boa nova para você essa noite, que talvez você já sabe, mas pode estar esquecido. Jesus já venceu o pecado. Jesus venceu o pecado na cruz. O pecado não era mais para ter força nas nossas vidas. Porque ele já foi vencido. Ele foi derrotado. Por quem? Por mim? Não, por Cristo. Cristo me tornou mais que vencedor também sobre o pecado. Ainda que ele esteja liberando, procurando alguém para premiar e desgraçar, mas já foi vencido. E nós muitas vezes, irmãos, estamos deixando que coisas cheguem até nós, nos barre, nos leve a cometer algo que já foi vencido. E uma das coisas que tem feito com que pessoas parem ao longo do caminho, irmão, é porque não tem permanecido na palavra. Porque a palavra, irmão, é que revela o caráter de Deus para nós, e é a palavra que vai revelar sobre a nossa vida, o que temos, o que somos e o que podemos em Cristo. Então, quando nós ignoramos, quando nós negligenciamos a palavra, nós estamos abrindo porta para aquilo que é derrotado venha interferir na nossa vida. E é muito triste, irmão, quando alguém ou algo que já é derrotado consiga nos vencer. Não foi para isso que Cristo nos criou. Amém? Então, não é saudável nós
falarmos que somos pessoas cheias de pecado. Porque quando você diz que é uma pessoa cheia de pecado, você está desconsiderando aquilo que Jesus fez. Parece que o que Jesus fez não foi suficiente para te limpar e te purificar. Vai comigo até Romanos no capítulo 5. Romanos no capítulo 5, por favor. Paulo escrevendo aos irmãos. Romanos capítulo 5, no verso 12, ele vai tentar explicar, ele está tentando explicar, irmãos, sobre como que o pecado chegou, entrou, como ele saiu, por quem entrou e por quem saiu. E no versículo 12 ele vai dizer o seguinte, irmão, eu não quero nem levar em consideração aqui a discussão de... Tem umas discussão que às vezes não vale a pena você discutir. Amém? Eu não estava lá no céu quando houve alguma rebelião. Aí fica pessoas com algum... o pecado começou no céu. Não, o pecado começou... Meu irmão, não quero saber onde ele começou. Eu sei que ele começou. E que ele não é bom. E quando Jesus entrou em ação, ele acabou com esse negócio. Então não era mais para nós termos acordo com o pecado. Porque Jesus ele veio para acabar com isso. Mas a gente sabe que quando Adão pecou, quando ele desobedeceu a Deus no Éden, foi aí que o pecado entrou em atividade aqui nesse reino que nós vivemos. Na terra. Lá no céu é Deus e os anjos e o antigo Lúcifer, enfim. Mas aqui, quando o homem desobedeceu, ele abriu essa porta. Ele disse, bem-vindo pecado à humanidade. Foi ele que fez. Foi Deus que disse, Adão, por causa de você a terra é maldita. Por causa do que você fez, a terra ficou maldita. A terra ficou maldita quando? Quando o pecado entrou. Entrou por meio de quem? De Adão. De um homem perfeito. De um homem que não sentia falta de nada. De um homem que tinha tudo. De um homem que dominava. De um homem que deu nome aos animais. De um homem que começou bem. De um homem que tinha um fôlego da vida, que tinha uma porção de Deus, um sopro de Deus. Estão comigo, irmãos? Foi por meio desse homem, ele diz assim no versículo 12, assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, visto que todos pecaram. Nem lá estávamos, irmão. Nem sabíamos que íamos nascer. Mas por Adão ser o pai da humanidade, digamos assim, e por ele ter desobedecido, a terra foi afetada, todo ser humano que nascesse ia ser afetado por essa natureza que outrora tinha afetado a vida de Adão. Estão comigo? É por isso que ele está dizendo, assim como por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, e essa morte inicial não é uma morte física, porque ninguém morre primeiramente fisicamente. Quando você não tem Jesus, você já está morto espiritual. Mas quando nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, nós nascemos de novo no Espírito. Aquele que está lá em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é dentro. Meus cabelos continuam caindo, não mudou nada. Então, o novo nascimento é por dentro. Então, quando o homem peca, ele morre espiritualmente, ele se separa de Deus, ele deixa de ter comunhão com Deus, ele deixa de ter intimidade com Deus, ele não ora, ele não lê Bíblia, ele não quer nada, porque ele está morto. É isso que ele está dizendo, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Porque o pecado ele gera morte, separação de Deus. Assim também a morte passou a todos os homens, visto que todos pecaram.
Versículo 3. Porque até a lei havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta quando não há lei. O que é que está dizendo aqui, irmãos? É que antes de ser estabelecido a lei, ou seja, algo que vinha mostrar que o pecado era algo maléfico, as pessoas pecavam, faziam tudo errado, mas não era levado em conta. Porque eles não tinham conhecimento a respeito do que era o pecado, do que o pecado causava, por que entrou o pecado. Eles não tinham consciência. Deus não podia cobrar de ninguém aonde tinha ignorância a respeito de alguma coisa, a respeito do assunto. Mas quando a lei foi estabelecida, na lei vinha o freio. Na lei, quando eles começaram a ter o acesso à lei, eles começaram a ver que coisas que eles cometiam era pecado. Estão comigo? Só que essa lei também, no contexto de Paulo aqui, ela apenas mostrava que você pecava. Ela não tinha o poder, a força de te redimir. Ela tinha a força de te frear. Não, a lei está dizendo que se eu roubar, eu estou pecando, é errado. Então freava. Ela não tinha o poder de justificar. Paulo está dizendo isso. Porque até a lei não havia pecado, porque até a lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Reinou em que sentido? Ela tinha força. Ela tinha uma força porque existia uma ignorância. Mas quando a lei chegou, abriu-se os olhos dele no sentido de entender que precisava frear. Então ela foi perdendo força. Ainda que as pessoas continuassem pecando, ainda que a lei não fosse suficiente para justificar ninguém, mas trouxe de alguma forma um entendimento para eles de que o que eles faziam, o que eles cometiam era errado. Então eles freavam. Então por isso que ele diz, entretanto a morte reinou desde Adão até Moisés, né? A antiga aliança. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, que era quem? Jesus. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se pela ofensa de um só muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Versículo 17 diz, porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que é que ele está dizendo, irmão? Ele está dizendo que a morte, por causa do pecado, ela reinou até certo ponto. Se por causa de um homem a morte reinou, por causa do pecado a morte reinou, ele diz muito mais, vai superabundar a graça de Deus por meio de Cristo Jesus. E eles não só dizem assim, olha, vai superabundar a graça, mas essas pessoas onde a graça está superabundando, elas vão reinar em vida. Não só nessa vida, irmão, que eu estou falando física, materialmente, você ser bem sucedido, ter um bom salário, ter uma casa própria, não é só nesse sentido. Reinarão em vida, porque agora, meu irmão, Cristo habita em você, o Espírito habita em você, e essa presença, meu irmão, faz você se manter vivo. Foi essa presença, foi esse reconhecimento que te mantém vivo, que não te mantém mais morto, separado de Deus. É essa vida que está reinando por dentro. Essa consciência, irmão, de quem eu sou em Cristo. Essa consciência de que a presença de Deus habita dentro de mim, irmão. Vai me fortalecer a ponto de não se render a algo que já foi vencido. O pecado. Irmão, quando um homem peca,
que já conheceu a palavra, nós, se cairmos nessa falha, nesse erro, irmão, não é porque Jesus falhou. É porque nós estamos querendo o mesmo. Por causa do livre-arbítrio. Por causa da sua decisão de escolha. Você está vendo uma tomada bem aqui, irmão. Você sabe que dá choque. Você vai botar o dedo lá? Vai não, irmão. Porque você sabe que você vai levar um choque. Da mesma forma, irmão, deveria ser com o pecado. O pecado me separa de Deus. Por que eu vou pecar? Por que eu vou fazer o que é errado se eu já sei aonde isso vai dar? Por que eu vou transgredir aquilo que vai alterar o meu relacionamento com Deus? Que vai me levar para longe da intimidade, da comunhão com Deus? Sabe, irmão, com isso eu não estou dizendo que nós somos perfeitos ao ponto de não termos vontade. Irmão, nós somos um ser tríplice. Nunca esqueça. Nós precisamos exaltar o homem espiritual que nós somos. Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. O espírito é quem dá as ordens, mas nós não podemos esquecer que temos uma alma, irmão. E a alma é emoção. O fato de sermos espiritual não quer dizer que precisamos ignorar a alma e a carne. Muito pelo contrário. O fato de sermos espiritual, nós precisamos dizer que quem manda é o espírito. Alma, aquieta-te, corpo, aquieta-te. Vontade fica na tua, desejo fica na tua. Não vai, irmão. A carne não se converte. Não tem conversão para a carne. Vai ter uma glorificação no teu corpo. Seremos como Jesus. Mas até lá, irmão, precisamos dar as regras por meio do Espírito. É a lei do Espírito de vida. Estão comigo? No versículo 18, ainda do capítulo 5 de Romanos, diz assim: portanto, assim como por uma única ofensa o juízo veio sobre todos os homens, é o texto de Romanos que diz, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram, e outra versão vai dizer, carecem da glória de Deus. Ele está dizendo, por uma única ofensa, um único ato, irmão, uma única vez, condenou a humanidade. Se um único ato, irmão, condenou a humanidade, um único ato de dizer não, libera, salva. Foi o que Jesus fez. Um ato de se colocar no nosso canto. Um ato de assumir a nossa culpa. Um ato de nos substituir. Nos colocou em uma posição de salvação. Um único ato de justiça. Era necessário que aquilo acontecesse. Ele se colocou na brecha por mim e por você. Ele diz aqui: assim também, por um único ato de justiça, a graça veio sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Versículo 19. Pois, assim como pela desobediência de um único homem, muitos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só, muitos também se tornaram justos. Olha só, irmão, versículo 20. A lei foi introduzida para que a transgressão, olha só, o intuito da manifestação da lei, para que a transgressão se tornasse mais evidente. Em outras palavras, acorda. Era isso que a lei estava dizendo. Mas aonde o pecado abundou, a graça superabundou em grande medida. Meu irmão, o pecado afeta primeiramente aonde? No espírito, na comunhão. O pecado afeta aí, irmão.
Do teu espírito. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Relacionamento com o Pai, que é espírito, é por meio do nosso espírito. Então o pecado, ele afeta primeiro aonde? No espírito. É por isso que nós usamos esse termo, nascemos de novo. No espírito. Então, aonde o pecado abundou no espírito, superabundou a graça de Deus. Aonde? No espírito. Irmão, em outras palavras, ele está dizendo, olha, nós somos cheios de Deus. Nós somos cheios da presença. Nós somos cheios do espírito. Nós somos cheios da graça. Somos cheios de salvação. Somos cheios da glória de Deus. Superabundou a graça de Deus. Aonde? No teu espírito. E porque o teu espírito foi afetado por essa superabundância da graça, irmão, todo o teu ser é contagiado por essa graça que superabundou por dentro. É por isso que nós não podemos, irmão, nós não devemos ceder ao pecado. Sabe, sempre eu lembro, tem textos na palavra que é bem claro para nós, que nos ajuda de forma fácil, irmão. Para nós não cairmos em ciladas. Temos o exemplo de Caim e Abel, sempre uso às vezes, quando estou ministrando aqui sobre a oferta, que ele não cometeu aquele assassinato, aquele homicídio, porque ele estava sem saber o que estava fazendo. Porque antes que ele fizesse algo, irmão, Deus já tinha dado a ideia para ele. Se você agir bem, você vai ser aceito. Se você agir bem, a sua oferta vai ser aceita. Então sempre vem, antes de você cometer algo, já vem uma orientação para não fazer, irmão. Quando cometemos consciente. Essa desculpa da gente usar da carne fraca é só mesmo uma justificativa para você ser vitimizada. A carne é fraca. Imagine se ela fosse forte, irmão. Se ela é fraca, ela conseguiu vencer o teu espírito, imagine ela forte. A bagaceira tinha sido maior. Então existe algo dentro de nós chamado domínio próprio. Existe algo dentro de nós, irmão, que nós podemos controlar. Nós não somos ignorantes, irmão. Nós não somos pessoas que não têm acesso à palavra de Deus. Já foi passado para nós um ensinamento, um entendimento de que o pecado ele não é bom, não faz bem para nós. De que o pecado ele vai impedir o nosso crescimento, o nosso avanço. Estão comigo? Então, quando a palavra, voltando lá para 1 João, estava só querendo mostrar para você que Jesus já venceu o pecado. Jesus já resolveu esse problema do pecado. Irmão, nós vamos iniciar um novo ano. Está bem perto de nós iniciarmos um novo ano. E a minha pergunta é, como que você vai, irmão, iniciar o seu novo ano? Se você vai iniciar com essa ideia de que pode continuar do mesmo jeito, ou que você vai iniciar um ano consciente de que existe uma presença dentro de você que foi a pessoa responsável de vencer o pecado e a morte. Nós não podemos começar o nosso ano, irmão, da mesma forma que foi o ano passado. Ou esse ano, porque ainda não entrou o outro, né? Não, irmão, nós precisamos melhorar, precisamos avançar, crescer. Nós precisamos, nas áreas que nós negligenciamos, pontuar isso. Nessa área eu não vou mais negligenciar. Eu deixei de fazer isso aqui, não vou mais deixar de fazer. Sabe, não li a Bíblia como deveria, não vou mais fazer isso. Porque quando nós negligenciamos a palavra, irmão, nós esfriamos. Ninguém aqui passa tempos e horas fora do normal sem se alimentar. Passa? Não passa, irmão. Por quê? Porque o seu corpo precisa, seu físico precisa. Irmão, para você se manter de pé espiritualmente, se o teu espírito não estiver recebendo
essa nutrição da palavra, certamente você vai enfraquecer. E uma vez que você enfraquece, o pecado entra, irmão. Mesmo sendo algo que já foi vencido, ele vai encontrar força na tua fraqueza. E aí o que vem depois? Lamentação. Não é o que Deus quer, irmão. Lamentação. O que Deus quer de nós é um povo confessando a sua palavra. O que Deus quer de nós é um povo firme na sua palavra, certos da sua palavra, vivendo a sua palavra. Olha só, 2 Coríntios no capítulo 5, no verso 21. 2 Coríntios 5, no verso 21. Ele diz assim, ó. Aquele que não conheceu o pecado. Quem foi que não conheceu o pecado? Jesus. Ele foi o único homem que não conheceu o pecado no sentido de praticar. Ele não precisou de comer do fruto que Deus disse que não comesse, como ele falou para Adão. E ele foi tentado. Hebreu diz que ele foi tentado em tudo. Em todos os aspectos, Cristo foi tentado. Como homem foi tentado, mas não cedeu. Então ele está dizendo, aquele que não conheceu o pecado no sentido de praticar, Deus o fez pecado por nós. Porque, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Deus fez do seu Filho pecado por nós. Porque era necessário, para que se cumprisse toda a justiça, irmão. Alguém tinha que pagar essa conta. Nós não éramos capazes de pagar essa conta. Estão comigo? Jesus foi capaz de pagar a conta sem pecar. Ele assumiu a nossa culpa. E porque ele assumiu a nossa culpa, todas as consequências que eram para ter vindo sobre nós, veio sobre ele. Porque ele assumiu a nossa culpa, ele morreu espiritualmente. Separou de Deus, distante, já tinha morrido. Então, se fosse uma morte como essa, Jesus não era para ser o primogênito. Estão comigo, irmãos? Então, ele foi o primogênito a ressuscitar dos mortos, porque ele foi aquele que nasceu de novo, e porque ele nasceu, nós nascemos também. Então, se nós nascemos, ele já resolveu o problema do pecado, irmão. Não precisamos mais andar nesse jugo pesado de pecado que nos afasta de Deus, que nos tira da comunhão, que nos enfraquece, que às vezes, irmãos, vai servir para ridicularizar, para as pessoas apontarem. Então, eu quero que você comece o seu ano consciente disso, irmão. Você não precisa mais ceder a essas coisas. Eu não estou dizendo que você não vai ser tentado em áreas da sua vida. Vai, irmão. Vai ser tentado. Tentação só acaba quando Jesus voltar. Enquanto estivermos aqui vivos, quando tiver fôlego de vida, quando você tiver olho, quando você tiver ouvido, quando você tiver boca, vai ter tentação. Mas não é porque tem tentação que eu tenho que ceder a ela. O problema não é a tentação, o problema é ceder. O problema é eu deixar com que ela me vença. Está tudo certo, meu irmão. Ser tentado não tem problema nenhum. Você é ser humano também. Alô? Volta lá, irmão, para 1 João. Por favor. O versículo 8, que era o versículo que eu disse que as pessoas se apegam e acham que estamos nos contradizendo, né? Mas não é. Esse temos não é eu tenho algo de estimação. Se
você for ler a Bíblia no contexto, você vai entender por que ele disse, se dissermos que não temos pecado. Ele está falando de pessoas mentirosas, que não têm comunhão com Deus e diz que tem comunhão com Deus. É disso que o texto fala. Você diz que tem comunhão com Deus, mas você é um mentiroso, você não tem comunhão. Aí ele está dizendo, se disser que não tem pecado, é mentiroso. Porque está dizendo que tem comunhão, mas não tem comunhão com Deus. Porque se tivesse comunhão com Deus, não andava pecando. Aí no versículo 9, ele vai dizer, você vai entender claramente por que eu estou dizendo que nós não temos pecado e nós não precisamos andar em pecado, ele já foi vencido. Se você gosta dessa nomenclatura, eu sou um pecador remido. Eu não sou pecador não, eu sou um pecador remido. Não muda nada, irmão. Um pecador continua sendo. Mas nós não somos. Diga, eu não sou pecador. E se eu fui, Jesus resolveu esse problema. Olha só, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aí ele vai... Meu irmão, isso é uma carta, amém? Existe uma continuidade, tem um contexto. Você pode ler depois. Ele vai começar o capítulo 2 dizendo o seguinte, irmão. Olha só o que ele diz. Estas coisas, ele diz, meus filhinhos, estas coisas eu estou escrevendo, ou eu vos escrevo, para que não pequeis. Ou seja, ele estava já advertindo, irmão, eu estou te falando isso aqui para você não pecar. Não tem necessidade de você mais pecar. Esse negócio já foi resolvido. Cristo já venceu esse negócio. Para que você vai voltar lá? Para que você vai retroceder? É isso que ele está dizendo. Não tem necessidade de você voltar em aquilo que já foi vencido. É a mesma coisa. Jesus me perdoou dos meus pecados, mas eu estou o tempo todo lá voltando nele. Me lembrando dele. Para que eu vou me lembrar dele, irmão? Se Jesus já resolveu esse problema? Para que eu vou me lembrar de coisas que eu cometi no passado se Jesus já me perdoou, irmão? Se Deus já me perdoou, se nem ele que é Deus anda procurando saber sobre isso, eu vou procurar saber por quê, irmão? Acabou, esquece isso. Vai viver, aí Zé ó. Vai viver, irmão, a vida. Vai viver, irmão, a vida que Deus tem para tu viver nele. Para com esse negócio de se sentir coitadinho, fraquinho. Não, você não é fraquinho, você não é coitadinho, irmão. Você é poderoso em Deus. Você é a justiça de Deus. Você é mais que vencedor, ele já venceu todas as coisas para você. Permanece nessa vitória, irmão. Fica com essa credencial. Mostra na cara de Satanás quem você é. Mostra para Satanás em quem Jesus te transformou. Não tem, irmão, pecado tão grande que não tenha sido vencido por um Deus Todo-Poderoso. Não tem, irmão. Então não deixa no próximo ano pecado ou coisa dessa natureza ficar te parando, impedindo teu crescimento, meu irmão. Não deixa que fofoca, meninice, sabe? Besteiras vem impedir o teu crescimento. Pega junto com a palavra, pega junto com a tua igreja, avança, cresce, pisa na cabeça do diabo, irmão. Eu fico revoltado com essas coisas, irmão. Às vezes eu estou em casa, falo com a minha esposa, com a minha mãe, rapaz, se eu visse o diabo assim agora, esbagaçar ele de murro, elas começam a rir. Brincando, né? Aquelas ilustrações. Mas é porque é isso mesmo, irmão. Nós não precisamos mais ficar sendo vítima de Satanás, não. Não precisamos, irmão, ser vítima de Satanás, para que as pessoas venham ter pena de nós. Tadinho, bichinho, macho. Coitadinho. Não, irmão, coitadinho nada. Nós não somos coitadinhos. O que nós precisamos ter é consciência, irmão, de quem nós somos. E deixarmos de querer ficar jogando culpa nos outros, das nossas fraquezas, dos nossos erros. Eu sei, isso é uma síndrome que vem lá do Éden. Vem lá do Éden, tudo começou lá. Assume se tu errar, meu, cometer um erro, seja contra alguém ou contra você mesmo. Assume, se arrepende, meu irmão. Sabe, o arrependimento, né, não é sinônimo de fraqueza, não.
O arrependimento ele é um sinônimo de pessoas que reconhecem. E sabe, irmão, que arrependimento é tapa na cara do diabo, porque o desejo dele é que você não se arrependa. O desejo dele é que você fique omitindo os seus erros. É doido, tu vai revelar esse negócio aí pra quê, homem? É que as pessoas vão pensar de ti, aí você fica com aquele pecado omisso, aquelas coisas omissas dentro de você, te matando por dentro. Matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Quem tem essas características? Matar, roubar e destruir. Está na hora, irmão, de você reconhecer quem você é em Cristo. Sabe? Eu sei, irmão, nós vamos... Em algum momento vai ter algo assim que vai... Mas isso não quer dizer que é o fim. E nem que você tem que ficar omitindo. E não também estou dizendo que você agora... o pastor disse que eu não tenho cometido, agora eu vou revelar tudo que eu... Não é isso que eu estou dizendo, irmão. Vou ter que botar no ventilador, né? Ainda mais para quem diz, rapaz, pode me falar, eu sou o teu melhor amigo. Daqui não sai nada. Só terminar a conversa. Rapaz, tu soube. Já viu pessoas assim? Mas estou aqui para te ajudar, irmão. Sabe, revela, estou aqui para te ajudar, vamos orar junto. Aí, ele só quer ter a revelação para dizer, rapaz. Aí chegam com aquele espírito de santidade, né? Ei, irmão, a gente tem que orar pelo irmão fulano e tal. O que foi? Rapaz, tá no pecado aí agora, a gente precisa orar por ele. A gente tem que orar em grupo, né? Aí chama. Isso é exposição, irmão. Não estou dizendo que você tem que ir qualquer pessoa. Amém? Mas não deixa que coisas venham te parar. Não deixa que o pecado que já foi vencido venha te parar. Impedir o teu crescimento. Amém? Oh, aleluia. Colossenses 1, versículo 13. Colossenses 1, versículo 13. Diga assim, de lá ele já me tirou. Oh, aleluia, irmão. Versículo 10 diz assim, vou pegar um contexto. Para que andem de maneira digna do Senhor. Está falando contigo isso? Alô? Para que andem de maneira digna do Senhor, agradecendo-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, para toda perseverança e longanimidade com alegria. Versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos à participação na herança dos santos na luz. Aí ele fecha no versículo 13 dizendo, ele nos libertou do domínio das trevas. Olha que interessante. Ele nos libertou do império das trevas ou do domínio das trevas. Irmão, só libertar já estava bom demais, sim ou não? Só te deixar livre. Mas sabe, irmão, que muitas vezes quando você só fica livre, às vezes você fica sem direção, não sabe para onde ir. Solta um cachorro, um passarinho, eles vão ter uma liberdade. Mas muitas vezes, por estarem presos, eles têm dificuldade de se mover porque eles estavam fora daquele ambiente de liberdade que eles tinham, do seu habitat, digamos assim. Então, só libertar a pessoa era suficiente, mas poderia ser que ele não tivesse direção. Então, ele não apenas nos libertou do domínio das trevas. Se era um domínio, nós estávamos dominados, sim ou não? Nós estávamos dominados em um outro império, em um outro reino que era os das trevas. Que Satanás é o Senhor. Aí ele diz, ele nos libertou do império ou do domínio das trevas e nos
transportou para o reino do Filho do seu amor. Ei, irmão, não sei como é que você vê isso. Essa transportação. Ele não só libertou você e deixou você lá de qualquer jeito, correndo o risco de voltar àquele domínio. Não, ele te tirou de um reino, meu irmão, te transportou para outro reino na liberdade que ele te deu para viver. Você é seguro, irmão, no reino do Filho do seu amor. Mesmo que você ainda não tivesse habituado com aquele reino, você ia se habituar num reino do Filho do seu amor. Sabe, você ia começar agora a viver um novo reino. Um reino de paz, um reino de justiça, um reino de alegria, um reino de amor. Aí ele no versículo 14 diz, em quem temos a redenção, isto é, a remissão dos pecados. Em outras palavras ele diz, fim de papo. Fim de papo, mas irmão, você não precisa mais viver de qualquer jeito. Você não precisa mais, irmão, viver se sentindo coitadinho. Você não precisa mais, irmão, viver como se fosse uma vítima de Satanás. Você não precisa ter esse sentimento de coitadinho, de que Deus venha ter pena de você porque você fraquejou. Não, irmão, fraquejou, se arrepende e volta para a posição. Volta para a posição em que Ele te colocou. Reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você foi transportado, você foi levado, você foi resgatado, você foi redimido. Houve uma redenção sobre a sua vida. Reconhece isso de uma vez por todas, irmão. Vive a vida de Deus. Vida de pecado te separa. Vida de pecado te mata. Mas uma vida justa, irmão, é uma vida de retidão diante de Deus. É uma vida como se você nunca tivesse pecado. Quando o diabo vier para você, irmão, mostrar o teu passado, mostra para ele qual é o futuro dele, irmão. O teu passado já foi lançado nas profundezas do mar. O teu passado já foi esquecido, mas o futuro dele não. O futuro dele é um lago de fogo e enxofre, mas o nosso é estar com Cristo e com Deus na glória. Ei, irmão, você podia estar celebrando, você podia estar dançando, irmão. Vem para cá o grupo de música, por favor. Você poderia estar celebrando isso, irmão. Não, eu não quero que nenhum de vocês comece o ano de qualquer jeito. Eu quero ser influência na tua vida. Eu quero que a palavra seja influência na sua vida. Eu quero que o Espírito continue te guiando, te direcionando a andar de forma justa e reta diante de Deus. Nenhuma condenação há, irmão, para quem está em Cristo Jesus. Já diz a palavra, Romanos capítulo 8. Você não é mais uma velha criatura. A velha criatura já foi enterrada. A Bíblia diz que se você está em Cristo, você é nova criatura. Tudo que era velho se passou, tudo se fez novo. Quando? Quando ele morreu por você na cruz. Há mais de 2000 anos atrás. Já foi feito, irmão. Não queira voltar no passado. Não queira voltar no teu passado. Vive o novo de Deus. Ele nos fez para viver em novidade de vida. Você pode ficar de pé? Oh, aleluia. Pode cantar aquela música digno de glória de novo. Você não precisa, bem suave mesmo, a gente vai concluir. Não deixa, irmão, que aquilo que já foi vencido, não deixe com que aquilo que já foi derrotado venha te parar. Não, continua deixando ele no lugar dele. Continua deixando o pecado no lugar dele. Continua deixando o diabo no lugar dele. Debaixo dos nossos pés. Nós estamos, irmão, em superioridade. Nós estamos na vantagem. Oh, obrigado, Deus, porque nós não precisamos mais andar de qualquer jeito. Eu sei, Pai, que emoções acontecem, vontades vêm, desejos vêm, Pai, mas eles não são tão fortes
que vão nos fazer parar e desistir do Senhor. Há uma corrida para ser, uma carreira para ser corrida, Pai. Nós vamos correr com perseverança. Nós vamos correr com ousadia, com intrepidez. Essa carreira que está proposta. Oh, nós não precisamos estar brigando contra o inimigo das nossas almas. Ele já foi vencido. Ele já foi derrotado. Nós estamos contigo à destra do Pai, Senhor. Estamos sentados com o Senhor nos lugares celestiais, à destra do Pai. Exalta o nome dele essa noite. Diga que ele é digno de glória, de toda a honra. Sabe, diga que ele é digno de receber a sua adoração, o seu louvor. Fale para ele: Pai, a minha vida é tua e nada vai mudar isso. Pai, a minha vida é tua, Senhor, e eu não quero mais me render a nada. Eu não quero me render aos desejos da minha carne. Eu não quero me render às minhas emoções, ainda que elas existam, Pai, porque a minha vida é tua. A minha vida é tua, Pai amado. Eu já sou teu. Eu já sou teu e o Senhor é o meu amado. E eu sou o teu amado, Senhor. Isso, reconhece o senhorio dele na tua vida.